Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Bloco em Bloco, uma série onde nós falamos sobre o sistema construtivo que mais cresce no Brasil, que é o alvenaria estrutural, tem crescido fortemente. A gente está entendendo todo esse processo e como fazer isso de uma maneira adequada. Bom, moçada, vamos começar? Qual que é o nosso tema da live? Ainda não sei projetar em concreto armado. Devo projetar em alvenaria estrutural? Jaú, São Paulo, Agostinho. Primeira coisa é a pergunta qual foi com que eu, Rangel, o FV Rio Paraíba, isso aí, a Thaís. Lá tem um professor que é amiga nossa, que é a Marília, né? Eu acho que ela está dando concreto lá, que fez o doutorado aqui na Unicamp. Mas vamos lá, Pierre chegando. Vou explicar primeiro como que eu aprendi, né, a projetar a alvenaria estrutural, como foi esse processo. Bom, eu já contei essa história algumas vezes, principalmente na maratona, o pessoal me conheceu. Eu comecei a trabalhar em um escritório de cálculo no meu terceiro ano da faculdade, e nesse terceiro ano eu comecei como desenhista, né, como cadista mesmo no escritório de cálculo. E esse escritório ele já projetava concreto armado e alvenaria estrutural, aqui em Campinas, escritório. E fazia diversas obras de vários portes, e foi coincidentemente em 2008. 2008 foi um período que a gente teve um pico muito grande de aumento de construções. E aí foi um processo que eu acho que semelhante ao que a gente está passando agora, tá? Que naturalmente começou-se a ter necessidade de unidades disponíveis para venda, para compra. As pessoas não queriam esperar comprar em 2008, com aquele boom que começou. Acho que em 2010 o negócio já estava assim explodido, né? 2013 foi um grande pico e 14 caiu de repente. Sim, quem acompanhar esse histórico aí de evoluções. 2013 ainda sofreu um pouquinho, porque assim, pelo menos em projetos, a gente sofre em fases diferentes, né? Quem está em obra sofre um pouco mais para frente, ele sente a retomada um pouco mais tarde, mas sente a queda um pouco mais tarde também, e a gente entende isso em fases diferentes. Ricardo chegando, eu normalmente sentia uma queda ali em 2013 para 2014 e as construções em 2015. Mas voltando lá, o escritório já projetava em concreto armado e alvenaria estrutural. E eu era um desenhista, né? Não era um projetista em 2008 isso. Daí eu comecei como eu era desenhista, a desenhar umas paredinhas que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Era um monte de retângulos que eu não sabia muito bem como se chegava naqueles valores. E aos pouquinhos, a primeira vez que virou a chave foi quando o dono do escritório me levou em uma obra de alvenaria estrutural aqui em Campinas, era um edifício, e eu comecei a visualizar aquilo na obra. O que eu estava fazendo num CAD, né, num desenho, e o que estava sendo construído. E aquilo me gerou muita curiosidade. Eu comecei a perguntar ali para o pessoal do escritório como funcionava exatamente aquilo, como aquele monte de retângulo estava desenhando bloquinhos. Como o cara sabia como que ele colocar o bloco. Inclusive teve aquele estalo, falou, toma cuidado com o que você vai desenhar, porque a obra vai executar, aquele senso de responsabilidade e aquela visualização do que eu estava desenhando, que estava executando. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais aquele processo, e a gente sempre fazendo paralelo, algumas coisas em concreto armado e muitas coisas em alvenaria estrutural. Inclusive a maior parte do volume acabou sendo na alvenaria. Comecei a entender o comportamento físico, a forma como aquilo era executado, os processos construtivos, e aplicando sempre projeto, visitando obra, fazendo projeto, visitando obra, fazendo projeto, tendo reunião com o cliente, entendendo as exigências, a necessidade de empreendimento, né, do cliente, todo esse caminho, e voltava sempre no projeto. Quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, o áudio tá bom? Eu esqueci de colocar o fone. Tá bom aí? Senão eu mudo. Eu coloco. Boa tarde, professor. Você acredita que a alvenaria estrutural vai dominar o concreto armado? Ô, Luana, eu não diria dominar, mas eu diria que por necessidade do mercado, as construções, tá? Então não vou nem mexer, não vou nem colocar o fone. Deixa assim, não piora que já tá bom. Eu não diria dominar o concreto armado, eu diria que a alvenaria estrutural ela propicia um mercado adicional. Ele não necessariamente
compete com concreto armado, a gente compete muito com um déficit habitacional gigante que a gente tem no país e as pessoas querendo construções mais rápidas e mais econômicas. Então, eu acho que não se confunde as duas coisas. Pessoal de Curitiba, a Jussara chegando. Curitiba deve estar mais friozinho hoje, né, Jussara? E aí eu fui aprendendo. Até que em 2013 eu fui aprendendo na prática, fazendo no escritório, entendendo os conceitos, indo na obra, pegando os livros, debruçando. Até que em 2013 comecei a especialização na Unicamp, onde hoje eu sou um dos professores nessa especialização em projetos estruturais. E foi justamente na disciplina de alvenaria estrutural, que eu estava como aluno, que eu comecei a dar aula por convite do professor, que era o coordenador da pós, que ainda está lá hoje, no sentido de contribuir parcialmente em algumas aulas na parte prática. Como se faz uma modulação? Eu, cursando a disciplina, tive a oportunidade de trocar ideia, de falar com aquela turma, e foi a primeira vez que eu, dar aula é um negócio sensacional, porque eu estava morrendo de medo, e foi numa aula de alvenaria estrutural, de modulação especificamente, que eu me apaixonei em dar aula. E ali, dentro de um curso, na especialização, o primeiro livro que eu estudei assim mais a fundo foi da nossa lista lá, eu vou pegar aqui e mostrar para vocês, é o Comportamento e Dimensionamento de Alvenaria Estrutural. Tem 600 e poucas páginas, ó, vou mostrar aqui. Você já conhece, tá? Esse livro, a edição dele é de 2013, exatamente o ano que eu fiz a disciplina, e eu destrinchei esse livro. É um livro de uma leitura não muito fácil, digamos assim, mas muito bem explicado, tá? 600 e tantas páginas sobre a alvenaria estrutural. Foi um dos primeiros. E aí a gente foi estudando outros e melhorando esse processo, entendendo os conceitos e aplicando, né, aos projetos que a gente estava fazendo ali no dia a dia. E eu acho que essa é uma das grandes sacadas, a gente aprender a parte teórica bem, entender quais são as boas técnicas de projeto, de detalhamento, de cálculo, e estar conectado com a obra. Se eu fizer coisas aqui no papel que a obra não consegue executar com clareza, não tem muita função. Então, foi mais ou menos a forma como eu aprendi a projetar a alvenaria estrutural. É um misto de prática em escritório, mentorado por dentro do escritório, tinha pessoas muito mais experientes do que eu no sistema, muito mais anos projetando isso. Eu começava a analisar outros projetos para a gente ver formas diferentes, né? E nunca para copiar o colega, não façam isso. Esse negócio de copiar, tanto projeto quanto Instagram, é uma coisa interessante. Quando você copiar é errado? É errado, sem dúvida. Copiar é errado. E as pessoas tendem a copiar o que elas acham bom. Então, se está copiando é porque acha bom. Tá. Então, se você copiar um projeto meu, ou um post meu, uma ideia minha, se você copiar certinho, pá, colocar lá, funciona? Funciona. Você vai ter sucesso? Vai. Mas por um curto período. É muito mais legal se você pudesse pegar, aprender o conceito, entender formas diferentes do que está sendo feito e ser autêntico. E ser o seu projeto, e ser o seu dimensionamento da maneira como tem que ter. Isso, a longo prazo, tem uma vida útil muito maior. Então, para com essa de copiar, mas aprenda com a gente chama isso de benchmark para qualquer área, né? Aprenda com o que os colegas estão fazendo diferente, eu acho isso saudável, sim. Tá? Então, foi assim que eu aprendi. A Jussara está comentando ali, inclusive, que está chuvoso lá em Curitiba também. Aí, segunda pergunta, por que não se passa... o David está perguntando por que não pode se passar instalações hidrossanitárias em alvenaria estrutural. Davidson, anota aí, questão de manutenção. Não, é uma das perguntas que eu tenho respondido. Inclusive, esse é o nossa penúltima live. Eu confesso que foi cansativo, mas eu gostei muito da interação. Tá? É por questão de manutenção. Pode ser shaft, pode ser... Se você procurar no meu site, angelite.com.br, tem um artigo só sobre isso,
mas pode ser shaft, pode ser alvenaria de vedação, pode ser shaft interno, mas não pode dentro do bloco, porque se precisar da manutenção tem que cortar o bloco, só esse é o motivo. Tá? Aprender a projetar alvenaria estrutural limita o engenheiro? Me mandaram essa pergunta. Pelo contrário, né? Se você sabe projetar a alvenaria estrutural, você é mais completo. Porque uma das coisas, de novo, sempre faltando a conceito, que é importante que vocês tenham os conceitos claros, os caminhos claros, para que vocês possam escolher o caminho de vocês e da maneira mais adequada possível. Projetar, quando a gente começa um projeto estrutural, sempre chegou uma arquitetura, a primeira pergunta que a gente faz é, antes de fazer a concepção estrutural, qual que é o melhor sistema estrutural para essa arquitetura? E a gente começa a fazer avaliações dentro disso. Se você só sabe projetar concreto armado, já limitou o seu espectro de ação e limitou o quanto você pode oferecer de soluções para o seu cliente. Então, saber projetar a alvenaria estrutural vai te dar uma flexibilidade e você vai ser um profissional mais desejado. Chega aqui no escritório projetos de alvenaria estrutural de quase todas as regiões do país. Né? A gente faz projetos em Manaus, faz em Belém, fechei em Parauapebas essa semana. Alexandre, grande Alexandre está aqui com a gente. Alexandre fez um curso top, um mini curso top de Revit para alvenaria estrutural, que vai fazer parte, é um bônus para vocês quem ingressar no Master em alvenaria estrutural, que eu vou dar os detalhes já já. E aí chega gente do Brasil inteiro aqui em Campinas para projetar. Eu pressuponho que nessas regiões não tem gente com expertise no sistema. Tá? Então a gente precisa crescer e isso vai aumentar a sua possibilidade de ação. E vai te diferenciar dos outros. A gente, no mundo de iguais, ser diferente é ouro, né? Vai diferenciar dos outros. Cara, você faz diferente, você tem uma solução que eu queria entender melhor e você domina o assunto. Então, o Charles está falando assim, ó, pode fazer uma comparação rápida entre alvenaria estrutural e concreto armado com alvenaria racionalizada? Charles, a alvenaria racionalizada, ela pode ser estrutural, pode ser de vedação. Então, ela tem dupla função. O que é alvenaria racionalizada? É um concreto armado, beleza? Pilar e viga, que tem fechamento em alvenaria, com um bloco na mesma geometria do bloco de alvenaria estrutural. Com uma diferença, esse bloco ele não precisa ter a mesma resistência, principalmente a compressão, do bloco de vedação. Mas qual que é a vantagem, então? Além dele ser modulado, eu tenho um desperdício muito menor, eu consigo passar as instalações elétricas dentro do furo, já subo com isso pronto. Diferente lá do convencional, que teria que cortar uma parede para colocar e ficar embutindo os nossos conduítes, tá? Então, basicamente, esse é o comparativo rápido, embora não seja o tema da live, para não deixar de te responder. Tá. Qual que é o sistema que está mais oportunidade no momento? Aqui no Sul também tem poucos projetistas de alvenaria estrutural, ó. Charles comentando. Qual que é o sistema que está com mais oportunidade no momento? No momento, a gente tem percebido um volume grande de obras. De novo, quando a gente tem picos de retomada, como que eu tenho certeza que a gente está passando agora, fiz uma enquete no meu Instagram perguntando se o pessoal acha que o material vai... Na verdade, fizeram essa pergunta lá na caixinha de pergunta. O material vai baixar? O que vocês acham? O preço do material de construção civil vai baixar esse ano? Tende a baixar? Tende a diminuir? Voltar aos padrões que a gente tinha pré-pandemia, digamos assim? Vocês acham que vai baixar? Eu acho que não. Minha visão, né? Eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que vai subir um pouco mais. Projetando alvenaria estrutural no TQS, a produtividade é maior que projetar em concreto armado? David, não. Produtividade de projeto em concreto armado, se você estiver pensando só na estrutura, não. A vantagem da alvenaria é que você não está projetando só a estrutura. Você está projetando a estrutura e o sistema de vedação. Se você tiver que fazer, muita gente faz isso, que seria o ideal, um projeto em concreto armado e o projeto da alvenaria de vedação, que é a racionalizada,
Aí sim, no concreto você gastaria mais tempo. Mas se estiver pensando só em estrutura, não, mas para o cliente você está entregando uma solução muito mais completa, né? Em ambos, ó. Eu acho que vai continuar subindo. O colega está falando que sim. Ó, entender o que vocês acham. Eu acho que não. O preço é reprimido desde 2015. Eu acho que vai subir. E eu acho que vai subir e vai estabilizar num novo patamar. Minha visão, né? Tô com esse sentimento. E aí, várias coisas estão subindo junto. Com essa retomada, então, o que a gente precisa é de unidade disponível. Tem pessoas querendo construir e não tem, querendo comprar unidade e não tem, né? Ainda não terminei o curso de concreto armado, vai ser complicado? É esse o nosso tema a pergunta daqui, tá, Alexandre? Se eu preciso aprender concreto armado antes de fazer alvenaria. Tá? Então, essa a ideia. O sistema que tem mais oportunidade de momento são os sistemas que se constroem mais rapidamente. A alvenaria estrutural é um deles, onde a construção é muito mais rápida e tem tido uma demanda, uma solicitação muito grande, tanto para viabilizar empreendimentos com custos menores, quanto para entregar unidades mais rapidamente. Por que o engenheiro precisa da alvenaria estrutural? Um dos pontos é esse, por isso que a gente tem mostrado como, se você souber projetar a alvenaria com qualidade, com velocidade, oferecendo os benefícios da alvenaria para o seu cliente, ele estando ciente disso, você vai ter muito mais clientes, né? Muito mais pessoas te solicitando, porque você sabe fazer o concreto armado e sabe fazer a alvenaria. Ou não, você é especialista. Tem, por exemplo, especialistas em alvenaria. O que acontece, respondendo a pergunta do Alexandre, está falando que não terminou disciplinas de concreto armado ainda comparado à alvenaria. A alvenaria é mais simples, né, do ponto de vista de dimensionamento em vários aspectos do que o concreto armado. Tá? O que pega é a flexão composta, mas a gente está preparando, e por isso que a gente quer materiais cada vez mais passo a passo. Não é mastigado, mas passo a passo. Não é mastigado no sentido de que você vai ter que ralar para aprender, mas nós não vamos te largar em hora nenhuma. Vai estar ali, ó, caminho junto, explicando o porquê de cada coisa, até que você faça o dimensionamento completo. Tá? O David está perguntando: tem vários amigos que têm empresa que estão construindo casas de alto padrão. Quero negociar com esse empresário para tentar montar soluções de alvenaria estrutural para gerar economia. Excelente. Porque é isso, você ou de duas uma, ou dá um lucro maior para o empreendedor, e lucro não é pecado, mas dá lucro, é de lucro que a gente vive, desde que seja íntegro, né? Desde que seja entregando qualidade e entregando clareza para o seu cliente, ou você consegue oferecer produtos com preço mais baixo do que os seus concorrentes e assim vende mais, né? Gera uma demanda maior. Quais os riscos de se projetar em alvenaria estrutural? O risco é fazer errado. Se você projeta adequadamente, o risco é zero. Nós temos coeficientes de segurança, nós temos materiais de qualidade. O risco é o seu cliente usar um material de baixa qualidade, no concreto também. Se o cara usar um concreto ruim, lascou. O risco é você prever paredes estruturais e o cliente quebrar aquela parede, no concreto também. Se você prever pilares, se o cliente quebrar o pilar, vai cair. Então, os riscos são muito semelhantes ao concreto armado. O que a gente precisa aqui, ter uma atenção especial em alvenaria, é que os materiais precisam ser de qualidade, né? Assim como no concreto. Acho que é mais uma questão cultural. As pessoas acham que, por ser bloquinho, eu posso usar qualquer um. Não é assim, né? Outra pergunta que eu tenho aqui: comente se você conhece outros engenheiros que estão tendo sucesso com esse sistema construtivo. Tem vários, né? Inclusive, eu entrevistei aqui o Coelho com a gente, do escritório aqui no interior de São Paulo. Tem uns 3, 4 escritórios grandes em São Paulo que trabalham fortemente com alvenaria estrutural. Em Campinas tem uns 3, 4 também. Então, muitos colegas nadando de braçada, porque dominam um sistema que está em franca expansão. Vini está perguntando: acho que o mercado consumidor tem algum tipo de receio com a estrutura diferente, concreto armado? Acho. E não é só o consumidor, tá?
E aí que eu estou querendo mudar essa visão. Essa visão ela persiste porque a cadeia, não só o consumidor não é burro, o consumidor é esperto, o consumidor é inteligente. O consumidor, se você mostrar para ele as vantagens do sistema, não, vantagem tem que ser para todo mundo, né? Não só para o empreendedor. Se mostrar para o seu cliente as vantagens reais da alvenaria, ele vai entender. O que acontece é que os engenheiros não sabem, você não aprende na faculdade. Você não aprende, às vezes, até em algumas pós-graduações. Então, você, por não saber, os projetistas de entrada, e eu volto ali, ó, eu volto na entrada, não só o engenheiro de estrutura, eu vou no arquiteto também. Se o arquiteto dá pelo menos essa possibilidade para o cliente, explica para ele com clareza o que ele pode ganhar, o que ele pode perder, quer dizer, ele pode ganhar velocidade, pode ganhar economia, só que ele pode perder alguma arrojo arquitetônico, e se ele quiser o arrojo arquitetônico em algum ponto, dá para fazer também. Se for ali na fonte, explicar com clareza, os consumidores vão querer cada vez mais. O que acontece é que, muitas vezes, alguns projetistas, quando se chega, olha, essa é minha casa, que vai fazer? O cara nem pergunta, é concreto armado, como se fosse o único sistema do mundo. E aí o cliente nunca vai ter uma visão diferente, porque ninguém nunca ensinou isso para ele, ninguém nunca aplicou, né? Aqui, ó, o Charles falando, tem um escritório pequeno aqui no Sul e também tem muito trabalho, isso é bacana. Fala um pouco sobre controle tecnológico para quem executa. O David, isso é um ponto importante, porque realmente eu diria que é um ponto de atenção de alvenaria, o controle tecnológico. O controle tecnológico das obras em concreto armado são um pouco mais simples, é corpinho de prova. O controle tecnológico na alvenaria estrutural, eu tenho que fazer, ensaiar o bloquinho, ensaiar argamassa, cubinhos de argamassa, ensaiar o grout em corpinho de prova, e são mais, não são só dois, e ensaiar o prisma. Além de tudo, montar um prisma, um bloco em cima do outro e fazer prisma. Esse controle, principalmente assim de prisma, é para obras de maior porte. Obras casa-terra, sobrado, normalmente não é necessário ter uma continha que a gente faz para ver se precisa do controle ou não. Eu só, no caso de não precisar de um controle em obra de prisma, eu aceito os ensaios do fabricante, né? Edificações de menor porte, isso chega a ser possível. Então, a dificuldade é como eu tenho mais coisas para ensaiar, eu preciso de alguém cuidando desse ensaio especificamente, tá? Então, acho que é mais esse ponto do controle tecnológico para a pergunta do David. Jonas, a alvenaria estrutural evita aqueles erros de patologia no concreto, tipo, eu sempre fiz assim, porque pedreiro antigo nunca fez alvenaria estrutural. Jonas, eu vou citar uma curiosidade para responder a sua pergunta. Ó, vou ler mais devagar, porque o pessoal do YouTube não leu. A alvenaria estrutural evita aqueles erros de patologias do concreto armado do tipo eu sempre fiz assim, porque pedreiro antigo nunca fez a alvenaria estrutural. Por ser um sistema novo, teve uma vez que chegou um casal aqui no escritório, falou, olha, eu queria contratar um projeto estrutural. Nem sabia muito bem do que se tratava. É muito raro isso acontecer, que normalmente chega construtoras, né? Sentei com eles, expliquei, falei, mas por quê? Porque o meu pedreiro, como eu vi alguns vídeos, olha, muito cliente está chegando assim, eu vi alguns vídeos na internet e achei aquilo interessante, meu engenheiro não sabe projetar, por isso que eu estou aqui. Vamos mudar isso, né? Não que eu não queira mais projetos, mas que eu acho que dá para a gente criar um senso de que a gente pode ampliar isso, não dá para eu atender todos os projetos que chegam de todo o Brasil, eu tenho consciência disso, prefiro treinar a mão de obra para que mais pessoas possam fazer isso direito, porque fazendo errado é ruim para todo mundo. E aí eles falaram porque o pedreiro, na hora que chegou isso, o pedreiro só falou que só executaria a casa em alvenaria estrutural se tivesse projeto. Então é muito difícil, ou quase impossível, fazer uma alvenaria estrutural sem projeto, sem a modulação, sem uma elevação, vira uma montagem de um Lego que tem grande chance de dar errado, né? Então, isso é um ponto importante. Tem alguns comentários aqui no YouTube. Os materiais não vão baixar, Jussara. O Felipe, aço e cimento subiu demais e eu acho que vai ficar aqui um tempo. Devido à procura do aço pela alvenaria estrutural aumentou. Isso é um ponto que a Jussara comentou no YouTube, é verdade.
Como a alvenaria estrutural ela consome um volume de aço muito menor do que do concreto armado, é quase nada de aço comparado com o concreto armado, o volume de procura pela alvenaria estrutural cresceu também em função disso, tá? Ele propicia uma economia importante. Rapidez, qualidade, segurança. O bom é quando o arquiteto aprova projetos com medidas que facilitam a paginação. O Felipe ficou comentando. É isso aí, Felipe. Além dessa visão do arquiteto, ou o engenheiro pode fazer isso também, né? Ele apresentar essa possibilidade para o seu cliente, que ele preveja as medidas antes de ir para o projeto de prefeitura, as medidas de modulação. A gente vai aprender a modular e muitas vezes eu posso fazer isso em parceria para o arquiteto. Então, ele faz um estudo, já apresentou a solução, antes de ir para o projeto legal, antes de ir para a prefeitura, a gente faz o pessoal chama de paginação, a modulação, né? Para que as medidas vão, quando ir para o projeto de prefeitura, vão moduláveis, né? Corretamente. Com alvenaria estrutural, consigo vencer vãos livres acima de 7 metros? O Dudu, consegue se você fizer uma viga de concreto nesse vão específico, né? Você não precisa fazer toda a casa em concreto por causa de um vão de 7 metros. Você faz ali uma viga de concreto, concreto e faz 2 pilares para receber essa viga. Vãos menores é possível descarregar, inclusive, direto em cima da parede, tá? Podemos fazer furos redondos de 100 milímetros para coifa de cozinha e parede de alvenaria estrutural? Saulo, se previsto em projeto, sim. Se não, tem que verificar com o projetista, tá? Normalmente eu já deixo faltando um meio bloco, por exemplo, ali, para passar isso, que meio bloco é 20 por 20, né? Ou 20 por 15. Apesar das limitações, acho que dá para fazer coisa criativa, como dominar a técnica. Sem dúvida, a gente já mostrou várias coisas que dá para fazer dominando a técnica, esse é o ponto. Mas a minha cidade não tem demanda, as pessoas têm medo, por que eu deveria aprender? Para mudar esse cenário. As pessoas têm medo do desconhecido, as pessoas têm medo porque ninguém sabe projetar aquilo adequadamente, porque ninguém mostrou isso para elas, porque ninguém falou com segurança, olha, a alvenaria estrutural é seguro, porque muita gente fala, a alvenaria estrutural é uma porcaria, porque não pode nem quebrar uma parede, sabe? Eu fiz uns posts aqui no Instagram e as pessoas, de uma foto de prédio de alvenaria, as pessoas ainda, engenheiros, muito ignorantes com o assunto, falam, não sei não, hein? Vários, estou falando de semana passada, essa semana. Se pegar lá nos vídeos, tem comentando, não sei não, hein? Uma obra que não tem um pilar, nem uma viga, não vai prestar. Não se entende o conceito e a gente precisa trazer esse conceito para vocês. Então, se na sua cidade não tem demanda, gere a demanda. Gere, porque você vai mostrar para as pessoas que isso é mais barato, mais econômico, e eu tenho certeza que vai virar uma febre. Sabe, não dá para desver o que você já viu. Quando você vê essa solução, não quer voltar atrás. O Saulo está perguntando... não, já falou. Dá para unir alvenaria estrutural e proteção para ganhar vãos maiores? O Rui, dá. Não é comum, mas dá. Já trabalhou com alvenaria celular? Qual a maior dificuldade de construir uma estrutura desse tipo? O que você está falando de bloco celular? É isso? O que você está chamando de alvenaria celular? Efeito arco é importante de pilotismo, Rafael? É, sem dúvida. Inclusive, o meu mestrado na Unicamp foi sobre efeito arco em alvenaria estrutural. Por isso que eu estudei esse tema. Qual o jeito errado de aprender a projetar em alvenaria estrutural? O jeito errado é não estudar de maneira completa. Quando você aprende concreto armado, alguns conceitos de concreto armado ajudam a entender a alvenaria, tá? Mas não é obrigatório. Eu consigo aprender a alvenaria com facilidade, porque os conceitos da minha visão são mais simples, e depois usar esses conceitos para o concreto armado. Não tem nada de errado nessa sequência. Então, não é obrigatório, né? Não sei projetar em concreto armado. Devo aprender a projetar em alvenaria estrutural? Você deve ter ampliações de possibilidades para o seu cliente, tá? Isso, bloco celular. Já, mas basicamente o dimensionamento é bem simples, é bem semelhante, e ele é mais leve, né? Mas é mais caro. Mais caro. Qual o jeito correto de aprender? O jeito correto de aprender alvenaria é juntando sempre isso: conhecimento estrutural
entender como que as tensões se distribuem, são tensões distribuídas linearmente, com picos na flexo-compressão e na flexo-tração, como que eu tenho uma verguinha, eu tenho que calcular, eu tenho que dimensionar, entender para que serve cada uma dessas coisas e praticando, tá? E aí a minha missão é te ajudar nesse processo. Se você pegar, eu postei, de novo, eu postei no feed 6 livros sobre alvenaria estrutural que eu li, já destrinchei e recomendo. São muito bom ter livro sobre esse assunto. Esse aqui tem 616 páginas. E os livros, na grande maioria deles, eles não são um manual de projeto, porque não é essa a intenção do livro, né? Do início ao fim. Então ele não pega todo aquele processo e mastiga, digamos assim, para você, fala assim que começa, você tem que ter cuidado com isso, eu já fiz assim, deu errado, eu já fiz assim, deu certo, e vai do início ao fim. E aí, para te ajudar nesse processo, a gente vamos ter, né, por exemplo, na semana que vem, a maratona em alvenaria estrutural, 3 dias de lives no YouTube, no meu blog, com suporte para vocês, com apoio de material, para a gente aprender a calcular uma alvenaria estrutural. E, claro, é um assunto muito extenso e a gente vai ter assim, um master em alvenaria estrutural para fazer esse caminho, né? É assim, segue aqui, o processo é esse. Ah, tenho dúvida? Um grupo de suporte que discute e vai caminhando. Fala mais sobre o efeito arco, cuidados, recomendações na hora de projetar. Vamos lá, Rafael. Darei outra live só sobre esse assunto, mas de maneira bem simplificada. O que é efeito arco? Efeito arco é uma compatibilização de tensões. Parece um nome difícil, né? Mas não é. Se eu tiver uma viga de transição, eu tenho aqui a alvenaria toda chegando, tenho toda a alvenaria descendo. A alvenaria se apoia em uma fundação, certo? Ou num pilotis. O que é o pilotis? São vigas e pilares em concreto armado, porque aqui embaixo eu vou fazer garagem, enfim, alguma outra coisa. Se, quando ela se apoia no chão, for um radier, que é uma fundação contínua, ou uma sapata corrida, não tem efeito arco, não existe. Porque eu não tenho concentração de tensão. Mas se for pilotis com pilares e viga, ou viga baldrame e estaca, eu tenho chamado apoios discretos. Eu tenho apoios que são pilares, e esses pilares são muito mais rígidos do que a viga. A viga se deforma, o pilar muito pouco. Então, a carga que está vindo toda igualzinha lá de cima do prédio, de repente, quando ela chega aqui, opa, se eu continuar descendo, eu vou cair. Que ela encontrou flexibilidade. Aí ela busca rigidez, aí ela caminha para os apoios. Como que eu controlo isso? Quanto mais rígido for a sua viga, menor o efeito arco, porque ele caminha para ponto de rigidez. Se eu colocar uma viguinha flexível de 40 de altura, com um prédio de 15 pavimentos, a carga nem vai para essa viga, vai direto para o pilar. E forma o chamado um arco na região da alvenaria, mas que a viga está dando risada, porque não está indo carga para ela, para o pilar não muda quase nada. A viga talvez vai ter, né? Do ponto de vista de momento, ela está feliz. Do ponto de vista de cortante, não, tem uma cortante maior. E eu não tenho almoço grátis. Essa tensão foi para algum lugar. Foi para onde? Foi para o encontro das paredes. Aí, naquela região dos encontros da parede, se a viga for flexível o suficiente para esse efeito arco ser acentuado, lá no meu trabalho de mestrado, eu fiz vigas de 20 de altura, de 40 de altura, de 80 de altura e de 1,20 de altura. Eu posso mostrar isso na maratona para vocês. E as vigas de 80 de 1,20, praticamente o efeito arco sequer existe, tá? Para cargas equivalentes a um prédio de 15 pavimentos. Então, depende sempre dessa flexibilidade e eu tenho que pagar um preço por isso, que seria grautear aquelas 5, 6 fiadas próximo ao encontro, porque ali eu tive uma tensão concentrada muito maior do que toda a alvenaria. Então, basicamente é isso. Tá bom? Ó, tem algumas perguntas aqui. Qual a densidade ou peso específico da argamassa usado no rejuntamento e revestimento externo? O que é importante, Jussara, que seja aquela argamassa, principalmente para assentamento. Revestimento externo tem diversas possibilidades. Que seja aquela argamassa de cimento, areia, cal e água, né? E de preferência. Que não seja aquela com ar incorporado, por exemplo.
Ainda não entendi, nas paredes de vedação, o encanhamento é feito com material polimérico, acho. Se o gesso chega até o topo, como que ele vai trincar se a laje dilata? Uma das possibilidades, Alexandre, dando esse caminho, né, fazendo gesso, é colocar uma moldura de gesso separada da parede, que se trincar em alguma coisa, a moldura esconde. Como funciona o planejamento executivo de obra com alvenaria estrutural? Rola fazer uma live inteira só sobre isso, para eu não ter que falar algo só por cima, tá? Então, vamos fazer uma live sobre planejamento executivo, é uma boa ideia. Vou chamar um cliente meu que executou um projeto nosso, como que ele fez o planejamento daquele, tá? Eu acho uma boa ideia. Quem tiver aqui, inclusive, planejamento, gestão e controle, monitoramento, isso, Vitor. Quem está acompanhando, porque tem vários clientes meus que acompanham minhas lives e quiser fazer uma live com a gente falando sobre isso, me chama, eu vou fazer alguns convites na semana que vem. Rangel, eu quero falar sobre isso, a gente faz junto aqui. Beleza? Pessoal, acho que é isso. Eu agradeço vocês. Se curtiu, tira print, marca. Rangel, gostei, dá aquele coraçãozinho aqui. O Alveste conversa bem com o Revit, muito bem, a gente vai fazer isso também no curso. Dá like no vídeo, se fez sentido. Beleza? Pessoal, construo sempre com alvenaria estrutural cerâmica e vejo diversas vantagens. É isso aí, Edu. Bom descanso para vocês.